Olá! Você sabe o que é um campo de informação? Meu nome é Cíntia Rodrigues da Silva, sou a idealizadora do Instituto Graal e vamos conversar um pouquinho hoje sobre campos de informação. Eu vou falar para vocês baseada no artigo que eu escrevi que está lá no site do Instituto Graal, institutograal.com, e eu vou dar uma lidinha aqui e aí eu vou explicando, a gente vai detalhando, destrinchando essas informações, tá bom? Então vamos lá. Já parou para pensar que uma música não passa de ondas? Vocês já pararam para pensar nisso? Que na verdade, no fundo, tudo é onda, né? A ciência, a física quântica já está comprovando que por trás da matéria existem ondas. Tem a teoria das cordas, né, que fala isso. Hélio Couto costuma falar, né, que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Então, uma música é apenas uma onda, assim como tudo que existe na verdade, né? Mas vamos falar aí dessa onda sonora. Isso é bem óbvio, mas vamos considerar a música como um pacote de informações que contém todos os elementos que a compõem. Letra, melodia, timbre, arranjo, etc. Tudo isso faz parte do pacote de informação da música, certo? Antigamente, essas informações eram gravadas em discos de vinil ou LPs. Vocês lembram disso? Quem tem a minha idade vai lembrar. LPs que eram tocados em vitrolas. Então as músicas eram gravadas nesses LPs. O disco ele girava, né? E tinha uma agulha que seguia as ranhuras do disco, traduzindo os sulcos em vibrações que eram amplificadas e reproduzidas como som através de um alto-falante. Gente, não é muito incrível pensar nisso? Como que aquela agulha naquele disco de vinil conseguia reproduzir uma música? Sons maravilhosos. Vocês já pararam para pensar? Então, observe como é incrível esse mecanismo. Naquela época era possível armazenar cerca de 10 a 12 músicas em um único LP. Os anos foram passando e com o avanço da tecnologia, as músicas migraram para fita cassete, depois CDs, e hoje a gente tem as músicas em formato digital, onde é possível armazenar milhares de músicas em um único chip, né? Que chipzinhos desse tamanho são armazenados milhares de músicas. E é possível acessar através dos smartphones, através dos computadores, tocadores de música portáteis, né? Enfim. Se antigamente, né, uma informação era armazenada em um disco, tá? 10, 12 músicas mais ou menos em um único disco. Hoje a informação é armazenada em um pequenino chip, milhares de músicas em um pequenino chip. A tecnologia é incrível, né? Mas vocês já pararam para pensar no processo de gravação? Como que uma música, né, aquele pacote de informação que eu falei agora no começo, com o arranjo, o ritmo, a letra, como ela é gravada, tanto no disco quanto num chipzinho, milhares de músicas num simples chip. É incrível, não é? É uma coisa que geralmente a gente não para pensar. O que é essa informação? Como essa informação é gravada? E depois como essa informação é reproduzida para que chegue a nós novamente? Bom, no futuro, imagino que a humanidade não dependerá de objetos materiais para acessar informações. Ou seja, se era um disco desse tamanho,
10 músicas, 12 músicas, e hoje é um chipzinho desse com milhares, concordam que no futuro, se isso, se a gente for, né, continuar nessa linha de raciocínio, não vai ser preciso mais nada para armazenar a informação. Basta o nosso próprio cérebro. Então eu acredito que seremos capazes de acessar a informação diretamente do campo, diretamente do universo, sem a necessidade de reproduzir essa informação num aparelho e num dispositivo, na verdade, né? E esse dispositivo precisar de um aparelho para voltar essa informação para a gente. Eu acredito que essa informação a gente vai tirar do campo de informação do próprio universo. Assim como uma música, tudo no universo tem seu próprio campo de informação, que se encontra em estado de ondas. Embora estejamos acostumados a captar algumas ondas por meio dos nossos 5 sentidos, como as ondas sonoras, as ondas visuais, por exemplo, há muitos outros tipos de ondas que escapam à nossa percepção. Por exemplo, são as ondas eletromagnéticas, né? As ondas de radiofrequência, ou seja, algumas ondas são perceptíveis a nós. Outras, acho que a grande maioria das ondas, não são perceptíveis. Nós não conseguimos perceber através dos nossos 5 sentidos, mas elas existem, elas estão ali. Então, quando eu falo de campo de informação, nós estamos falando que tudo tem o seu campo de informação. Como eu costumo dizer, tudo no universo é energia e informação. Tudo é informação, tudo tem o seu campo de informação que vibra, gerando determinada energia, ou seja, uma frequência energética. Então, se tudo é informação, onde está gravada essa informação? É no próprio campo, no campo eletromagnético do universo, em estado de ondas. Então, assim como Platão dizia do mundo das ideias, né, que tudo começa em uma ideia para depois vir para o plano material, essa ideia seria esse campo de informação. Então temos um campo eletromagnético e dele é que saem as manifestações, né? Tudo que a gente vê materializado com os nossos 5 sentidos saiu de um campo de informação, saiu do mundo das ideias. Isso tem muito a ver também com o fato do universo ser mental, né? Tudo começa na mente. Tudo que a gente vê aqui de objetos criados pelo homem começou na mente do homem, assim como tudo que a gente vê na natureza, no universo, está na mente de Deus, né? Bom, continuando aqui o artigo, tá? Não se esqueçam que esse artigo está lá no site institutograu.com. Vocês podem ler o artigo lá, e tem vários outros artigos parecidos com esse, onde fala de espiritualidade, onde fala de autoconhecimento e algumas informações interessantes. Dependendo da frequência vibracional moldada por pensamentos, emoções, crenças e estilo de vida, algumas pessoas têm a capacidade de sintonizar energias mais sutis e acessar ondas de informações diretamente do universo, sem a necessidade de objetos materiais como intermediários. Foi o que eu falei aqui. Inclusive, quando, por exemplo, você vai numa vidente, né? Essas pessoas que conseguem acessar o campo de informação de outras pessoas. O que ela faz? Através da própria mente, né? Do próprio cérebro, ou talvez da pineal, que é uma antena, né? Para a espiritualidade, ela consegue captar a informação do campo de informação da outra pessoa. E aí, por isso ela consegue ali, talvez
prever o futuro ou falar alguma coisa do passado, do presente da pessoa, porque ela está acessando o campo de informação, sem precisar de um dispositivo móvel, sem precisar da tecnologia para isso. Entende? Quem aqui já fez constelação familiar e já foi representante, sabe que é possível, quando a gente está dentro daquele campo da constelação sistêmica, os representantes eles conseguem acessar o campo de informação da pessoa que eles estão representando, sem nenhum tipo de aparelho. Então, entendem quando eu digo que no futuro talvez a gente consiga acessar uma música sem a necessidade de um celular ou de ter várias músicas ali gravadas em um chip? Porque a gente vê isso, né? A gente não está aqui imaginando algo. Quem já fez uma constelação familiar sabe do que eu estou falando, quem já viu alguém prever alguma coisa ou entrar, né, no campo de informação de outra pessoa, sabe do que eu estou falando. Não é preciso nada material. Nós temos a capacidade, é totalmente possível acessarmos informações diretamente do campo de informação, seja de uma pessoa, de um animal, de um objeto, mas isso é possível. A própria música frequentemente é composta por artistas através da intuição ou de insights repentinos. Podemos dizer que são canalizadas pelos compositores, evento comum em vários outros tipos de artes. É interessante que muitos compositores falam que eles são intuídos. Ou seja, o que é a intuição? Se não você tirar a música do campo de informação, do mundo das ideias, e trazer para o seu próprio campo. Você manifestar essa música. Então a intuição nada mais é do que isso, um acesso ao campo, a um outro campo, ao campo da música, no caso, né, daqui do exemplo. E não só da música, um artista, tem vários artistas, inclusive Gasparetto foi né, ele era médium e fazia quadros incríveis. Então esses artistas, eles veem o quadro pronto no mundo das ideias. E através desse acesso que eles têm a esse campo de informação do quadro, eles conseguem manifestar o quadro aqui nesse mundo material. E não só esses artistas, como foi o Gasparetto, mediúnicos, mas eu acredito que, olha, se não for todos, eu acredito que é a grande maioria. Esses artistas, geralmente eles têm uma alma mais sublime, né? Eles são mais sutis, eles conseguem captar as essências, né? Você vê isso num bom fotógrafo, num bom pintor de quadros, ou mesmo num bom compositor. Então essas pessoas, acredito que têm esse dom de acessar esse mundo mais sutil, porque elas são mais perceptivas, elas são mais sensitivas. Mas acredito também que todos somos capazes de fazer isso, se nos sutilizarmos, né? Então, entendem que as artes, geralmente, elas já estão prontas do outro lado, vamos dizer assim, no mundo das ideias. E os artistas as trazem para o nosso mundo, através, a gente pode chamar de um processo intuitivo, podemos chamar de canalizações, mas é através desse acesso ao campo de informação, tá? Da mesma forma, é possível canalizar, acessar informações diversas, incluindo o campo de informação de uma pessoa, ou seja, seu registro acástico. Muitas pessoas já ouviram falar em registro acástico, mas às vezes elas não se dão conta que esse registro acástico é exatamente o seu campo de informação. Esse campo que é gravado é um campo eletromagnético onde fica gravadas as informações.
Na verdade, é o nosso próprio corpo búdico, né? Somos compostos de 7 corpos e um deles é o corpo búdico, que é onde contém esse registro acástico, essas informações. Eu costumo dizer que nós estamos nesse mundo para ganhar informação. E toda essa informação é gravada nesse campo, que é o corpo búdico, que é o registro acástico, que podemos chamar também de campo mórfico, campo morfogenético. Que mais? Quando falamos, por exemplo, do inconsciente coletivo, na verdade é um campo de informação coletivo. Então, uma egrégora também. Então, imagine assim, a egrégora de um grupo de estudos, por exemplo, ou a egrégora de uma cidade, o inconsciente coletivo de uma cidade, nada mais é do que o campo de informação daquela cidade, aquele campo mórfico. Todas essas maneiras de chamar o campo, estou falando da mesma coisa. Tá? São campos de informação, não passam de campos de informação que geram uma energia e vibra numa frequência determinada. Bom, continuando aqui, a vida sempre nos conduz para o caminho da evolução. E é clara a existência de inteligências por trás dos bastidores, eu coloquei isso entre aspas, né, porque a gente não vê essas inteligências, mas fica clara a atuação dessas inteligências por trás da nossa vida material, que nos auxiliam nessa jornada evolutiva, sempre com o objetivo de ascendermos. Aquilo que eu ouvi uma vez, achei incrível. Basta cortarmos as amarras, né, as âncoras que nos colocam, que nos puxam para baixo, que seriam as nossas sombras, que o próprio universo vai nos elevar. Porque o universo ele vibra no positivo. Apesar de estarmos num planeta dual, onde aqui temos duas polaridades sempre, né, a positiva e a negativa, a lei da polaridade. O universo em si, a essência do universo, ela é positiva. Então, do mesmo jeito que nós temos o nosso corpo Atma, que é um ser de luz, e nós estamos aqui manifestando esse ser de luz, que é a essência, ele tem a mesma, vamos dizer assim, os mesmos atributos de Deus, né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, se um ser de luz se manifesta em nós, Deus se manifesta no universo, né? E podemos dizer que Deus tem o campo de informação total, porque tudo que existe faz parte de Deus, faz parte do todo. Então, ele tem esse campo total de informações e nós estamos nesse mundo para ganhar informação até nos unirmos ao todo, ou seja, até termos a mesma quantidade de informação do todo. E como eu falei, como cada informação gera uma determinada energia, então a gente pode dizer que quando estivermos com a vibração ali ressonante com a vibração do todo, por quê? Aumenta-se a informação, aumenta-se a energia, expande-se a consciência. Então, quanto mais informação, mais vibramos em ressonância ao todo. Até chegarmos um dia a ele, né? A nos integrarmos a esse todo. Então, aqui, muitas ferramentas nos proporcionam acesso a vastos campos de informação, revelando a presença de uma inteligência invisível em ação. Então, isso que eu falei de acessar o campo de informação, né? Então, por exemplo, a radiestesia, onde, entre outras coisas, o pêndulo se movimenta passando para a gente, né, a resposta correta. A resposta que uma inteligência ali por trás está passando para a gente. Então, a radiestesia é uma maneira da gente acessar um campo de informação.
O tarô, onde as cartas apropriadas, né, elas saltam das mãos dos tarólogos. Podemos dizer, quem já viu uma leitura de tarô, é como se a taróloga fosse falando ali com aquele campo a carta simplesmente salta da mão dela. Ou ela corta o baralho exatamente naquele ponto, porque ali já não é mais ela está se servindo de canal para uma inteligência maior mostrar o campo. E por que mostrar o campo? Porque às vezes a pessoa está precisando enxergar aquele campo. Benzimentos, onde é possível fazer leituras do campo utilizando elementos como uma gota de óleo na água. A minha mãe é uma benzedeira e a vida inteira a gente viu isso. E vamos supor, uma prima, por exemplo, fala: ai, benze meu bebê que ele está com quebrante, está chorando sem parar, tal. Aí, através do óleo, minha mãe pinga, mesmo à distância, né? Ela pinga uma gotinha de óleo na água. Se a gota de óleo abre, é porque a criança está com quebrante. Se não abre, é porque não. De repente, ela não dormiu por algum outro motivo, enfim. Então, é como se aquele óleo falasse com a minha mãe. Entende? Então, isso é um exemplo, mas existem várias benzedeiras que leem o campo de informação de diversas maneiras. As constelações familiares, como eu já citei, onde alguma inteligência atua nos corpos dos representantes, fazendo-os agir de forma a revelar o que é necessário para resolver a questão apresentada. Então, a pessoa entra com uma questão e os representantes ali, através desse acesso ao campo de informação, vão mostrar para aquela pessoa o que ela precisa ver, dentro do sistema, dentro da família. Entendem que são todas ferramentas que vêm, vamos dizer assim, dos anjos, né? Se a gente for falar de uma forma mais romântica, para ajudar a gente. São todas ferramentas de cura, ferramentas de autoconhecimento, para elevar a gente, né? Como eu disse, o universo ele quer que a gente se eleve. O nosso propósito aqui é ganhar informação, é fazer com que a nossa energia ressoe de acordo com a energia do universo, do todo. Então existem várias ferramentas. E por último aqui eu citei as ferramentas das técnicas da Trindade, onde, através da água, elementos se movimentam propiciando uma leitura ou alteração do campo de informação do cliente. Essas técnicas da Trindade, inclusive, foram canalizadas por mim e nós testamos, né, eu e a minha equipe, nós testamos em muitas pessoas e gente, funciona de uma forma mágica, de uma forma incrível. Então temos uma técnica que é para saber o melhor futuro para a pessoa. Vamos supor, a pessoa está em dúvida em alguma coisa, sobre o que fazer, sobre alguma questão que ela precisa decidir, e o campo mostra isso para ela. A gente abre um campo de informação onde é mostrada para ela qual será a melhor opção para ela seguir. E temos duas técnicas de cura, uma para crianças e outra para adultos, onde o campo age de forma a ajudar a pessoa a melhorar a sua saúde, o seu bem-estar. Enfim, são técnicas hídricas, né? São realizadas na água. E são também maneiras de acessar o campo de informação e mexer nesse campo de informação. Não só acessar, mas também trabalhar nesse campo para que aquela informação se modifique, para que isso chegue até a pessoa, para que beneficie a pessoa. Incrível, né? Eu adoro esse assunto do campo de informação, esse assunto me fascina, porque muitas vezes a gente até já participou de alguma coisa, a gente já benzeu, né? já pedimos, já fomos numa benzedeira, já fomos numa cartomante, ou já fizemos parte de uma constelação, mas a gente não tem noção de como funciona isso tudo, né? E é incrível você saber que não existe nenhuma chavinha mágica ali. A vida é uma magia, tudo é mágico, o campo está ali. Quando eu falo que eu canalizei essas informações, inclusive o jogo da jornada,
que também é uma das nossas ferramentas de autoconhecimento, de crescimento pessoal. E foi assim, a minha amiga sabia, né? Ela já tinha essa ideia do jogo, ela queria tirar isso do papel e simplesmente do dia para a noite, assim mesmo, tá? Vamos dizer, da noite para o dia, porque ela me falou isso num dia, no dia seguinte eu acordei com tudo na cabeça, o jogo inteiro estruturado. Ó, vamos fazer o primeiro jogo terapêutico online do mundo e vai ser assim, assim. Por quê? Simplesmente esse jogo já existe numa outra dimensão da realidade. E eu acessei essa informação. E nós duas passamos, né, pro mundo físico, pro mundo material. E hoje esse jogo é um sucesso, também já fizemos com diversas pessoas, e é uma ferramenta incrível, onde você entra com uma questão e você sai com a consciência muito ampliada em relação a essa questão. Bom, isso é campo de informação, gente. É uma coisa que é mágica e a gente consegue acessar esse campo, se não através diretamente do universo, através dessas ferramentas que eu passei para vocês aqui, como as técnicas da Trindade, como as constelações, radiestesia, tarô, enfim, são diversas as ferramentas que é como se o plano espiritual realmente falasse: olha, tá aqui, façam isso, né? A ferramenta tá aí, utilize para que vocês consigam crescer, porque nosso propósito aqui é crescer. É o que a vida espera de nós, né? Que nós façamos a nossa jornada do herói para que a gente encontre a paz, a felicidade, para que a gente expanda a nossa consciência. Voltando para o texto. Assim, sabemos que não só é possível fazer uma leitura do pacote de informação de uma pessoa, como também podemos alterá-lo, trazendo enormes benefícios a ela. Foi o que eu falei, né? Modificar o campo de informação. Infelizmente, algumas ferramentas também são utilizadas com propósitos malignos, incluindo aquelas popularmente referidas como macumba. Em ambos os casos, a frequência vibracional de quem recebe essas novas informações desempenha um papel crucial, podendo inclusive neutralizar tais alterações. Então vamos lá. Da mesma forma que a gente consegue fazer o bem acessando o campo de informação e alterando esse campo de informação, é possível também fazer o mal. Estamos num mundo de polaridade, de um mundo dual, onde temos os dois polos, positivo e negativo. Então, sim, é possível. E quando a gente fala, esse nome macumba é até feio, né? Mas eu quis usar esse nome porque as pessoas vão entender exatamente do que eu estou falando. Quando uma pessoa faz um trabalho, né, desse trabalho de magia negra, esse trabalho negativo para uma outra pessoa, faz macumba para uma outra pessoa, o que ela fez? Ela acessou o campo de informação dessa pessoa e alterou seu pacote de informação. Nada mais do que isso. Só que no caso não foi para o bem, foi para o mal, foi para o lado negativo. Porém, essa pessoa só vai vibrar nessa informação modificada se ela estiver ressoante com essa energia. Então, o universo é tão perfeito que se a pessoa ela está com um campo de informação dela voltado para o positivo, se ela está ressoando com a energia positiva do universo, uma energia negativa o campo positivo repele o negativo, certo? É a lei da atração. Então, bom, aqui tem a lei da atração, tem a lei da vibração, tem várias leis envolvidas aqui, né? Eu adoro as leis herméticas, elas vão se encaixando. Mas, enfim, do mesmo jeito que o contrário também é verdadeiro. Se, por exemplo, fazemos uma técnica da Trindade para curar aquela pessoa, então movimentamos o campo de informação dela para que chegue a ela algo positivo. Se ela estiver com uma vibração negativa, se ela estiver totalmente fechada para aquilo, se ela estiver ali naquela vibração de medo, de dor, de insegurança, de vitimismo, né? Porque tem pessoas que gostam de estar doentes porque elas têm ganhos secundários com isso, né? Enfim, a própria vibração dela também irá repelir a vibração positiva que está chegando. Tá? Então,
Por isso é importante estarmos sempre ressoando no polo positivo, sempre alterando o nosso pacote de informação, nos livrando de traumas, de sombras que fazem a nossa energia ficar mais negativa e ampliando o nosso pacote de informação. Sempre. Conhecimento é poder. Quanto mais ampliamos o nosso pacote de informação, seja através de estudos, né, busca pelo conhecimento, seja através de experiências, viagens, conhecer outras pessoas, enfim, tudo isso é informação. Quanto mais ampliamos esse nosso pacote de informação, mais vibramos também no positivo. Tá? Lembrando que não basta ampliar o pacote, temos que limpar o pacote. Que se ali existe algum trauma, alguma sombra, ali no inconsciente, algo que talvez a gente nem saiba, mas que está ali, a gente não consegue... por mais que no consciente a gente consegue vibrar positivo, o inconsciente é muito maior, muito mais amplo. Então, ele pode estar vibrando no negativo, enquanto o nosso consciente está no positivo. Eu falo que a lei da vibração, ela funciona sim, mas precisamos levar em conta nosso pacote total de informação. A mente consciente, a mente inconsciente, está tudo incluso ali. Bom, então... Precisamos, então, temos o poder de neutralizar essas informações negativas que chegam até nós. Se todas essas ideias parecem fantasiosas, reflita sobre a magia de apreciar uma bela música, mesmo sem compreender seu processo de armazenamento. Ou considere situações comuns, como a capacidade de pegar seu celular e instantaneamente captar ondas sonoras e visuais de alguém do outro lado do mundo, sem a necessidade de fios condutores de energia. Não é algo verdadeiramente mágico? Vocês já pararam para pensar que se a gente pegar o celular aqui, a gente consegue falar com uma pessoa lá do outro lado do mundo? Posso falar com uma pessoa que está no Japão, na Alemanha, na China, enfim, através de ondas. Simplesmente através de ondas. Como que essas ondas chegam instantaneamente lá do outro lado? Como que a minha voz chega até lá? Como que a imagem da pessoa chega até mim? Entendem que por mais que tudo que eu esteja falando aqui sobre essas técnicas, sobre constelações familiares, sobre as técnicas da Trindade, radiestesia, tarólogas, por mais que as pessoas falem, nossa, isso é tudo muito fantasioso, não é bem assim que funciona. Tá, e como funciona isso? Como funciona eu estar falando com vocês agora? Como foi feito esse processo de armazenamento? Como essa informação está chegando até vocês? Como que a gente entra num carro a 100 km por hora e consegue falar no celular com uma pessoa que está a milhares de quilômetros longe da gente? É mais fantasioso ainda, não é? Então, parem para pensar nisso. É bem interessante, é bem mágico. Bom, a vida revela sua magia àqueles que conseguem transcender a confusão, aquietar a mente e nutrir seu pacote de informações de maneira adequada. Basta acreditar na magia que ela acontece. Essa captação do campo de informação, utilizar essas ferramentas para o nosso próprio benefício de crescimento, né, de autoconhecimento. E mesmo que a gente não acredite na magia, ela acontece. Pega o celular e liga para alguém do outro lado do mundo. Põe uma música linda para ouvir num chipzinho desse tamanho assim, com milhares de músicas que tem ali. Isso é magia. A vida é mágica, a vida é linda. Bom, espero ter contribuído para que vocês entendam um pouquinho mais sobre o que é um campo de informação, como que funciona esse acesso ao campo de informação. E é isso, gente. Entra lá no site institutograu.com, acessa os nossos artigos, tem bastante coisa legal lá. Tem também o nosso Instagram, nosso canal no YouTube. Basta procurar por Instituto Graal que vocês vão encontrar esse instituto maravilhoso que está aqui para servir a humanidade, passando conhecimento. E dá uma olhadinha também no incrível Jogo da Jornada. Tenho certeza que vocês vão amar
é um jogo transformador, e as técnicas da Trindade, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!